Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio, tudo bem com vocês, meus queridos companheiros de viagem, nessa viagem através das páginas da Bíblia, onde estamos vendo capítulo por capítulo, esse estudo sequencial da Bíblia, essa pregação expositiva. Chegamos hoje ao capítulo 8 do livro de Levítico, essa que é a 5ª temporada, parte 1ª, episódio de número 381, só para a gente não perder aqui essa organização aqui numérica. Então vamos lá, começar o capítulo 8. Se possível, leia o capítulo 8 de Levítico com calma, em oração. Depois vem para cá ouvir a nossa explicação, que está pautada por muitos comentários bíblicos, dicionários, muito conhecimento bíblico aí de vários experts e também da nossa experiência de mais de 25 anos que estudamos a Bíblia de uma forma mais aprofundada. Beleza? Tudo bem com vocês? Então vamos lá? Vamos lá então. Nesse capítulo de hoje nós vamos ver a história da consagração do sacerdócio arônico, né? Que eles chamam ali, descendentes de Arão e os seus descendentes. Até agora este livro ele consiste em preceitos e orientações sobre os sacrifícios e serviços do tabernáculo. Mas aqui ele começa uma nova seção na qual as instruções elas são descritas como realizadas. Essa seção ela começa apropriadamente com a história da consagração de Arão e seus filhos, com quem caberia principalmente o cumprimento das leis. As etapas elas foram resumidamente estas: unção, expiação, dedicação, consagração e finalmente comunhão, tá? A mediação e o ministério desse sacerdócio eles foram essencialmente dramáticos ali no personagem de Arão, mas demorou muito para apresentar as várias ideias que nós acabamos de estabelecer como os estágios da consagração, e a gente vai ver cada detalhe aqui, tá bom? Se tiver um caderninho aí, use um caderninho para você anotar as dúvidas, se quiser, entre em contato com a gente. Então, não apenas isso, mas eles foram enfatizados por uma repetição por 7 dias. O processo deveria ser repetido. Ao final dos quais, Arão e seus filhos eles foram considerados devidamente separados para o seu trabalho. Então, comparemos a consagração dos sumos sacerdotes com a consagração do sumo sacerdote imortal, Jesus Cristo. E em segundo lugar, a consagração dos sacerdotes menores com a consagração dos cristãos, que são, como mostra a passagem lá de 1 Pedro, sacerdotes para Deus. Então a consagração de Arão ela implica a sua enfermidade e a sua pecaminosidade, enquanto Cristo nunca assumiu essa posição. Lucas capítulo 3, versículo 21 e 22, onde fala um pouco do batismo de Jesus, é a contraparte histórica da consagração de Arão. E embora o batismo de João fosse para arrependimento, sabemos que nosso Senhor assumiu a posição sem pecado até o fim, desafiando todos os que chegassem a convencê-lo de pecado. João capítulo 8, versículo 46. Veremos agora o que significou a sua aceitação do batismo de João. Enquanto isso, meus queridos, uma coisa é clara: ele professava ser santo, inofensivo, imaculado e separado dos pecadores. Agora, a esse respeito, ele era um contraste completo com Arão. Arão, na consagração, ele assume essa posição penitencial, de penitente. Ele tem que ser normalmente lavado e aspergido com sangue. A consagração de Arão, ela implicava um sacerdócio, um sumo sacerdócio temporário.
e enquanto Jesus é separado para um sacerdócio eterno. A associação dos filhos de Arão com ele no sacerdócio indicava claramente que a morte, mais cedo ou mais tarde, necessitaria de um sucessor. E além disso, há diversas indicações nos regulamentos sobre os sucessores. Era, portanto, apenas temporário. Eles não sofreram para continuar em razão da morte, mas Jesus foi separado para um ofício eterno. Tanto Arão quanto Cristo são formalmente separados. O que Moisés fez por Arão, João Batista fez por Cristo. Não é claro que o sacerdócio de nosso Senhor existiu somente após seu batismo. Nós queremos apenas dizer que o batismo no Jordão foi a formalidade com a qual seu ministério começou e correspondeu à consagração de Arão por Moisés. A multidão na porta do tabernáculo para testemunhar a consagração de Arão correspondia à multidão de candidatos no Jordão que testemunharam o batismo de Jesus, embora não apreciassem o seu significado e singularidade. Tanto Arão quanto Cristo se dedicaram voluntariamente ao seu trabalho. Nós já notamos como Arão precisava de uma purificação com água e sangue, o que Jesus não precisava. A oferta pelo pecado é o que Jesus providenciou para os outros, não o que ele requer para si mesmo. Mas quando entramos nessa advertência sobre as diferentes relações das duas pessoas em relação à expiação, nós estamos em posição de apreciar o paralelo entre elas na dedicação pessoal. Isso era o que implicava o holocausto de Arão. Ele se ofereceu voluntariamente para o trabalho sacerdotal. E a mesma dedicação pessoal encontramos no batismo de Jesus. Ele reivindicou o batismo depois que todas as pessoas foram e estavam ali para ser batizadas. Lucas capítulo 3, versículo 21. Ou seja, depois que o movimento inaugurado por João se tornou um movimento nacional. A princípio, João ele não entendeu porque alguém sem pecado como Jesus deveria exigir o batismo de alguém que era pecador. Mas Jesus acalmou seus medos com uma única certeza, que assim nos convém cumprir toda a justiça. Mateus 3,15. Essa dedicação de Jesus no Jordão foi o espírito de seu ministério e, sobretudo, da sua morte. E é isso que ele se refere nas palavras importantes em João, capítulo 17, versículo 19. Quando ele diz assim: por causa deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados pela verdade. Tanto Arão quanto Jesus receberam certas bênçãos de Deus em resposta à sua autodedicação. Os graciosos dons de Deus aos seus sumos sacerdotes podem, por uma questão de brevidade, ser resumidos em 3. Vamos lá, hein? Anota aí. O dom da revelação, para capacitá-los a entender seu ofício e cumpri-lo fielmente. Isso é apresentado ali na consagração de Arão, especialmente no arranjo sobre o Turim e o Tumim. As belas vestes, essa porção misteriosa que jazia sobre o peito do sacerdote. Mais para frente a gente vai detalhar um pouquinho o que é esse Urim e Tumim, tá bom? Então, as belas vestes, essa porção misteriosa que jazia sobre o peito do sumo sacerdote, deveriam transmitir certas ideias sobre o ofício, o batismo de Cristo. Enquanto ele orava, com os olhos erguidos, ele viu o céu aberto. Isso significa o quê? A fonte de luz, a fonte de todo conhecimento foi aberta para ele. Em outras palavras, ele obteve e continuou com ele uma revelação completa de tudo o que ele precisava para o seu trabalho. Em outras palavras, a outra coisa aqui é o dom de unção ou inspiração, tá bom? Para capacitá-los a interpretar a revelação já garantida. E isso foi indicado pela unção de Arão, não apenas na cabeça, mas também na orelha, na mão e no pé ele era ungido. É o que diz o texto.
Dessa forma, a inspiração necessária foi simbolizada e o ritual do carneiro da consagração coincidiu com ela. No caso de Cristo, a inspiração perfeita foi simbolizada pelo quê? Pela descida do Espírito em forma de pomba. A pomba, sendo um todo orgânico, uma totalidade, indica que a Jesus foi comunicada a totalidade, a plenitude do Espírito Santo. Para quê? Para os fins de seu sacerdócio. O Espírito Santo ele não foi dado por medida a ele. E da sua plenitude nós recebemos tudo e graça por graça. Depois teve o dom de comunhão e permanência. Arão, após o ritual da oferta pelo pecado, holocausto e oferta de consagração terminado, e as melhores porções terem sido colocadas sobre o altar de Deus, ele foi chamado à comunhão na festa na porta do tabernáculo. Lá ele deveria permanecer no gozo da comunhão com Deus, e neste espírito ele deveria fazer todo o seu trabalho. E a certeza da filiação que Cristo recebeu no batismo correspondia a isso. As palavras do Pai: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo, e tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Falados respectivamente a João e a Jesus, transmitem o estado de doce certeza de filiação em que nosso Senhor viveu toda a sua vida. Foi isso que o apoiou quando previu a dispersão dos discípulos. Eis que a hora vem, sim, já é chegada, em que sereis dispersos, cada um por si, e me deixarei sozinho, porque o Pai está comigo. João capítulo 16, versículo 32. O grande sumo sacerdote realizou seu trabalho de mediação em uma garantia de filiação e na alegria da comunhão. Foi somente no clímax de seus sofrimentos na cruz, quando a desolação veio sobre ele, que por um tempo ele pareceu perder de vista sua filiação. E foi constrangido a clamar: meu Deus, por que abandonaste-me? Os filhos de Arão, eles foram consagrados junto com Arão. Foi uma consagração, embora o sumo sacerdote recebesse uma unção especial e fosse o chefe do grupo, os outros compartilhavam de sua consagração. O único óleo, o único sangue consagrado foram sobre todos. A única oferta queimada foi apresentada em nome de todos, e todos eles finalmente participaram da única festa e comunhão. E isso não indica que todos os cristãos compartilham da consagração de Jesus, o seu grande sumo sacerdote. É o Espírito de Cristo, a mente de Cristo que lhes é entregue. Ele é o reservatório e de sua plenitude recebem todos os outros que o seguem. Esta comunhão na consagração, ela visava a comunhão no serviço. O serviço sacerdotal era organizado de modo que todos participassem dele. Havia, é claro, serviços relacionados à expiação que somente o sumo sacerdote poderia realizar. Mas havia amplo trabalho no tabernáculo para todos os outros sacerdotes. E da mesma forma, a vida dos cristãos deve ser uma comunhão consagrada com Cristo no trabalho. Colaboradores de Deus. É a grande honra da vida cristã. Uma parceria divina. É o que nos é pedido que assumamos. E esta é a maior honra disponível e ao alcance de todos os homens. Veja que interessante esse relato do texto sobre as vestimentas deles, dos sacerdotes, do sumo sacerdote. Arão e seus filhos, com ele e as vestes, Arão e seus filhos estavam prestes a ser vestidos, revestidos. As suas vestes formais no ofício sacerdotal deveria ser significada e simbolizada por vestirem as vestes sacerdotais. Essas vestimentas sagradas, elas não apenas davam uma aparência imponente e inspiradora aos sacerdotes oficiantes, mas sugeriam separadamente certas qualidades espirituais.
O linho branco, ele falava de retidão, o cinto de atividade, força. Nós que somos servos de Jesus Cristo também somos sacerdotes. Há certas coisas em que devemos ser revestidos. Estamos falando em geral para revestir do Senhor Jesus Cristo, se revestir do Senhor Jesus Cristo e se vestir do novo homem. Mas há certas graças que devemos ter mais particularmente. A veste da humildade. 1 Pedro 5,5 diz, revestivos de toda humildade. Esse é o começo e o fim, a primeira e a última graça, o fundamento e a pedra angular do caráter cristão. Nós podemos chamá-lo de uma roupa íntima e, sobretudo, do guarda-roupa cristão. Precisamos se vestir da fé. Essa é aquela vestimenta sem a qual não podemos ser justificados diante de Deus agora. Nem nos é permitido sentar no banquete celestial no futuro. O cinto da verdade. É a verdade, a sabedoria celestial que une todas as outras coisas e dá diversão e poder às faculdades espirituais. As sandálias da paz, a coroa da justiça, para aqueles que venceram, que são fiéis, que estarão fiéis até a morte, que mantêm a fé, serão vestidos de vestes brancas, uma pureza imaculada, receberão a coroa da vida, a vida em toda a sua plenitude e bem-aventurança celestial, para usar a coroa da justiça, uma coroa de glória que não desaparece jamais. Às vezes dá vontade de sair desse mundo de tanta dificuldade e estar na presença de Jesus, contemplando a sua face, a sua glória, o seu brilho. A gente se encontra no próximo episódio. Vamos continuar meditando no capítulo 8, tá bom? Te encontro lá, um abraço. Deus abençoe. Até breve. Tchau, tchau.